Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece ainda, eu sou Paulo Rodrigues e fiz esse canal para informar e para ajudar vocês, tá? Vou falar para vocês hoje sobre mais uma decisão judicial para resolver de vez ou tentar resolver de vez o problema de quem ainda não recebeu o auxílio emergencial e está enfrentando diversos problemas aí na plataforma, tá? Fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Deixa para mim nos comentários, isso é importante para eu ter uma noção de como está a situação de vocês. Deixa para mim aqui embaixo nos comentários se vocês ainda estão em análise, se vocês já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial ou se vocês foram reprovados, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários. Antes da gente começar, aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve de uma vez, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa seu like, que assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, indica para outras pessoas que estão buscando o assunto auxílio emergencial, ou seja, você acaba ajudando outras pessoas. E no final, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, indique esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com seus parentes, para pessoas que realmente importam para você, tá? Vamos lá, pessoal. O que aconteceu? A Justiça Federal do Rio de Janeiro deu uma decisão muito parecida com a decisão que eu falei para vocês aqui no canal semanas atrás, da Justiça Federal de Belo Horizonte, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre essa decisão judicial aqui no canal. Procure aí nos vídeos anteriores, que, se vocês tiverem curiosidade, que vocês vão encontrar. Então ela deu uma decisão bem parecida. O que aconteceu? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública da União, os três, entraram com uma ação judicial contra a Caixa Econômica Federal, a Dataprev, a União e o Estado do Rio de Janeiro por conta desses vários problemas no recebimento do auxílio emergencial, tá? E aí o juiz foi analisar o caso. Ele disse que é inquestionável essa urgência, tá? Ele destacou essa urgência no recebimento, essa urgência na solução de quem ainda está em análise, solução de quem ainda não recebeu a segunda parcela. Ele destacou ainda que é óbvio, assim, que se não houver uma melhora no atendimento às pessoas que têm o direito ao recebimento do auxílio emergencial, as filas na porta das agências da Caixa Econômica, elas vão aumentar e tornar cada vez mais dramática essa situação, esse quadro atual que nós estamos vivenciando, tá? Ela disse, o juiz lá disse ainda que são fatos notórios, ou seja, são fatos públicos, todo mundo sabe que essas aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal, desde quando houve a publicação da lei, tá? Elas estão ocorrendo desde quando houve a publicação da lei sobre o auxílio emergencial. E a concentração de pessoas nessas filas aumentou ainda mais nas últimas semanas, quando houve a notícia de liberação dos pagamentos, tá? Ele disse ainda: a maioria dos servidores públicos e funcionários da Caixa Econômica Federal e da Dataprev envolvidos direta ou indiretamente no pagamento do benefício, ou seja, no pagamento do auxílio emergencial, estão se esforçando ao máximo para que os valores sejam pagos a todos aqueles que têm direito. Entretanto, existem problemas operacionais e esses problemas operacionais têm que ser enfrentados para que o desespero de milhões de brasileiros não seja agravado, não tenha uma situação de piora, tá? Porque esses brasileiros precisam do auxílio emergencial para garantir a sua sobrevivência, para garantir a sobrevivência dos familiares, tá? E aí, com essas considerações, ele começou a analisar os pedidos que foram feitos. Com relação às reclamações sobre a demora na análise, ou seja, aquela análise que já está apelidaram de análise eterna, tá? Nos pedidos aí do auxílio emergencial, a falta de informação, a falta de informações sobre o deferimento ou não desses pedidos do auxílio emergencial, o juiz diz que cresce cada dia mais na mídia, nas redes sociais, nos canais de atendimento, tanto da Caixa Econômica Federal quanto dos ministérios públicos,
quanto do Ministério da Economia, várias, inúmeras, milhares de reclamações aí, tanto que vocês veem na mídia milhares de depoimentos, tem grupos no WhatsApp reclamando que a maioria não recebeu, que não tem informação, não sabe o calendário, tá uma bagunça, tá? E que não teve, o juiz ainda ponderou que não teve ainda qualquer divulgação por parte da União, da data prévia ou da Caixa Econômica Federal, de forma concreta do que vai ser feito. Então, ele entendeu que é inadmissível que a data prévia leve mais de 5 dias para analisar os dados dos beneficiários do auxílio emergencial e que apresente uma conclusão da análise. Então, que esse prazo de mais de 5 dias é inadmissível, diante de todo o aparelhamento que a data prévia tem para fazer isso, tá? Com relação ao pedido de mudança de horário de atendimento das agências, ele mencionou que a Caixa Econômica Federal tem operado com horário reduzido, ou seja, de 10 às 14 horas, conforme todos nós já sabemos. E que essa foi uma orientação do Banco Central do Brasil, tá? Então, ele disse que ainda que a Caixa Econômica Federal não atue apenas como instituição financeira, tá, que presta serviço de natureza aí privada, mas ela também é uma empresa que desempenha um papel como operadora de políticas sociais públicas, tá? Então, não há dúvida de que o horário de funcionamento reduzido ele teria sido insuficiente para uma prestação adequada de serviços essenciais, e especialmente os serviços que dizem respeito ao auxílio emergencial, tá? Então o juiz entendeu que o funcionamento e a abertura de todas as agências bancárias em horário estendido, ou seja, de 8 às 18, inclusive sábados e domingos, como tinha sido pedido na ação judicial, seria uma medida exagerada e até impossível por falta de pessoal e, sobretudo, pela questão da pandemia. Só que ele entendeu razoável determinar que todas as agências em que há atendimento referente ao auxílio emergencial abram para o público, no mínimo, no horário de funcionamento original, tá? Ou seja, naquele horário normal anterior, que era de 11 às 16, tá? Então, ele disse que deve a Caixa Econômica Federal avaliar a necessidade de extensão do horário e abertura nos finais de semana. Mas ficou determinado que abra no horário original. Para que isso? Para evitar filas, para evitar concentração de pessoas, para evitar aglomeração. Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, que o juiz considerou, o que ele determinou? O que ficou decidido concretamente? Ele determinou que a data prévia, tá? Ela faça a análise conclusiva, ou seja, resolva a análise dos dados cadastrais dos beneficiários do auxílio emergencial em no máximo, ou seja, prazo máximo, 5 dias. E esses 5 dias vai contar do respectivo cadastro no aplicativo lá, daquele aplicativo digital da Caixa Econômica. Então, data prévia tem 5 dias depois do cadastro para dar um parecer, para dar uma resposta. Foi ou não foi deferido? Ponto. 5 dias. Essa foi a primeira determinação. Com relação à Caixa Econômica Federal, o que ele determinou? Determinou que o auxílio emergencial seja pago mediante depósito aí na conta que o beneficiário indica, né? Em também, no máximo, 5 dias. Ou seja, esses 5 dias depois da conclusão da análise de dados da data prévia. Ou seja, a gente tem aí 10 dias no máximo. Fez o cadastro, pediu auxílio, prazo máximo de 5 dias. Passou 5 dias, deferiu, beleza, a Caixa Econômica tem mais 5 dias para estar pagando. Isso foi determinação judicial, tá? Determinou ainda que a Caixa Econômica providencie para que todas as agências dela, em que haja atendimento aí do auxílio emergencial, que ela atenda o público, no mínimo, no horário de funcionamento original. E vocês lembram, o horário de funcionamento original era de 11 da manhã às 16 horas da tarde, tá? De 11 às 4. E aí, deixou para que a Caixa Econômica avalie a necessidade de estender esse horário, ou seja, o horário original foi determinado, mas a Caixa Econômica pode avaliar estender esse horário, ou seja, pode começar antes e terminar depois, e também abrir nos finais de semana, para evitar filas, concentração de pessoas, aglomerações. Então, inicialmente,
tem que abrir no horário original conforme essa determinação judicial. Ele determinou a obrigação abrir no horário original, mas é uma faculdade, ou seja, a Caixa Econômica pode ou não estender o horário e abrir nos finais de semana, tá? Determinou ainda que a Caixa Econômica faça um banco de sobreaviso, de profissionais que estejam de sobreaviso, habilitados e capacitados para atender as pessoas que pediram auxílio emergencial. Para quê? Para dar um atendimento célere, informações céleres para quem está buscando auxílio emergencial, porque há alguns funcionários que não saberiam dar informações adequadas. Então ela determinou que a Caixa Econômica tem um banco de profissionais de sobreaviso que estejam capacitados para substituir outros profissionais e que tenham conhecimento aí de tudo sobre o auxílio emergencial, tá? E determinou que a Caixa Econômica faça uma campanha de caráter educativo, de caráter explicativo sobre o auxílio emergencial, no mínimo lá no site que ele tem, que a Caixa tem na internet, e com cartazes nas próprias agências da Caixa Econômica e nas loterias, tá? Para que isso? O objetivo de determinar que a Caixa Econômica faça essa campanha educativa e ponha cartazes nas suas agências e nas loterias é para desestimular o comparecimento presencial nas agências bancárias. O intuito é que compareça presencialmente nas agências bancárias só se for essencial, só se for imprescindível, tá, pessoal? Determinou ainda que a União compartilhe imediatamente com a Dataprev a base de dados das pessoas que estão lá cadastradas no cadastro único, no CAD único, e as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, tá, pessoal? Então, foram essas as determinações judiciais, foram esses os prazos que o juiz determinou. Deixa para mim aqui nos comentários qual a situação de vocês, se ainda estão em análise, se já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial ou se foram reprovados. E se esses prazos estão sendo cumpridos ou não. Lembrando que dessa decisão judicial ainda cabe recurso, tá? E que pode ocorrer o descumprimento e aí o juiz vai fixar uma multa. Mas, via de regra, a informação é essa, tá? A decisão judicial, a determinação judicial para a União, Caixa Econômica Federal e Dataprev é essa, lembrando, 5 dias para a Dataprev concluir a análise, depois desses 5 dias, mais 5 dias para a Caixa Econômica Federal pagar ou resolver isso, tá? Então, prazo máximo é de 10 dias. Dataprev deferiu, Caixa Econômica paga em 5. E as outras determinações para a Caixa Econômica e para a União resolverem. Então foi isso, pessoal. Um forte abraço. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Fui!